Relato da minha terceira DR. Parte 1. Eu fiz o método do trem. Eu ainda não dei spoiler nenhum para vocês do método que eu fiz, porque vai ter novidade muito boa aqui, tá? Então eu vou contar tudo em partes, né, dos meus vídeos. Bom, eu vou começar pelo método. Na hora que ela falou da luz, eu escolhi uma luz verde, porque eu adoro verde, né? Aí, essa luz, eu vi essa luz no meu corpo, eu vi. Aonde ela falava das partes do corpo, eu enxergava a luz em mim. Depois, a técnica dos 4 segundos. Como eu sou asmática, eu não conseguia fazer. Nesse método eu consegui. Fiz direitinho como a Gisele ensinou no método, no vídeo dela. Agora, a surpresa que eu queria contar, por isso que eu não dei muito spoiler da minha terceira DR para ninguém, inclusive para o Skyler. Quando a Gisele falou na meditação, imagine alguém que você gostaria que tivesse com você na DR. Eu imaginei o Skyler. E quando o trem chegou, eu imaginei ele na meditação, tá? Na meditação, eu imaginei ele dando a mão para mim subir no trem. E eu vi ele lá. Já no método, eu já estava fazendo minha DR. No método, eu estava chiquitando já. O vagão do trem era um vagão antigo. Você precisa ver tudo que ela falava no método. Eu imaginava e eu via. Eu via exatamente como foi falado no método. Quando ele sorriu para mim e perguntou o que exatamente você quer para sua DR, eu respondi para ele que eu queria ficar naquele trem. Eu queria fazer a minha DR lá. Eu não queria sair de lá porque eu estava com ele lá. Eu tive medo nesse momento que eu não ficasse junto com ele no trem. Se eu fosse para uma DR, fosse aleatória, eu não encontrasse ele lá mais. Eu estava fazendo o método do trem, né? E da Gisele. E eu imaginei eu numa estação. Com uma pessoa que eu gosto muito, que é o meu filho, o Skyler. Mas eu não vi o Skyler daqui da CR. É o Skyler da DR, porque lá ele estava com o semblante bem assim, fechado, as orelhinhas pontudinhas, numa imagem que ele mostrou pra mim, e eu gravei isso na minha memória, sabe? Chegou o trem, que era o trem Puffington, ou o trem oceânico, né? E era um trem antigo. Subimos nesse trem, aí começa a novidade. Que eu falei pra vocês que tinha muita novidade na minha terceira DR. Dentro desse trem tava o Robin com o Zoro sentados assim, um do lado do outro. A Yamato, ela estava sentada com o Ganfal. O Luffy estava sentado com o Brook. Eu vi o Sanji também sentadinho lá. Daí nós passamos por ele, não falamos nada com eles. Eu vi um por um, consigo memorizar, consigo lembrar aqui na CR toda a roupa que eles estavam era de One Piece Red. Detalhe, eu não assisti o filme. Daí nós andamos um pouquinho mais. Eu vi uma mesa enorme assim, dentro do trem. Aí tinha bolo, pão, uns sucos assim, em umas jarras, e nós sentamos comer. Eu senti o gosto do bolo, senti. Aí, nisso, eu olhei para a janela assim, porque eu escutei um barulho. No barulho que eu ouvi e que eu senti também, era o trem descarrilhando assim, indo para a água. E pela janela eu vi a água separada assim, do trem andando com muita rapidez nessa água, e indo para o Water 7, né? E daí eu levantei rápido, fui até a cabine do maquinista, assim, era o King.
de One Piece. Conclusão, nós estávamos indo para Water 7, que é One Piece novamente. A minha terceira DR foi para One Piece. Foi esse o motivo que eu não dei spoiler da minha terceira DR. Nenhuma live eu contei, não comentei com ninguém, porque se eu comentasse eu não ia conseguir postar esse vídeo para vocês, entendeu? Que todo mundo me pergunta, para onde você foi na sua terceira DR? Foi para One Piece. Bom, eu fui lá até o maquinista, né? E quando eu vi, era o King de One Piece. E eu fiquei muito feliz porque eu estava voltando para One Piece, que já é a minha terceira DR, a minha terceira vez que eu vou para lá. E olha que essa eu não fiz guiada, hein? Eu fiz o método do trem só, mas eu não fiz guiada para One Piece. E, então, agora eu tive assim uma conclusão de que eu vou para One Piece novamente e eu quero trabalhar lá como cozinheira. Pode perceber em todos os meus relatos das minhas 3 DR, tem alimento no meio, tem comida, e eu sinto o sabor das coisas lá, eu sinto o cheiro. Então eu quero ir lá para trabalhar como cozinheira, tá? Bom, depois disso, que eu conversei lá com o maquinista, com o King, eu perguntei para ele em que cidade que nós estávamos indo. E ele falou para mim que nós estávamos indo para Water 7. Nossa, eu fiquei assim Eu fiquei muito emocionada, sabe? E, infelizmente, na minha cabeça veio a palavra-chave. Eu não sei se me deu medo, se me deu alegria. Eu fiquei emocionada. Isso eu sinto, que eu lembro que eu fiquei. Mas, eu me perdi na hora, porque eu não tenho prática, eu tô começando agora, há pouco tempo. E eu cismei com a minha palavra-chave, falei e voltei para a CR. Mas eu tô feliz, eu pensei bem, tudo o que aconteceu. E vamos continuar. Vou fazer minhas meditações, vou relatar depois, se eu for para minha DR, vou relatar aqui. Principalmente se eu conseguir, vou procurar o Shanks lá, para ver se ele consegue arrumar esse trabalho para mim, que deve ser muito legal, né? Só vejo gente comendo lá, me dá até vontade. E é isso, gente. Essa foi a minha terceira, tá bom?